Olá, meus amigos. Esse vídeo é o vídeo sobre medidas despenalizadoras na legislação penal e processual penal brasileira. É o 6º vídeo sobre esse tema. E neste, especificamente, eu me dedico a tratar sobre alguns aspectos destacados do Instituto da Colaboração Premiada, que é um instituto previsto em vários dispositivos de lei, mas que tem hoje uma referência bastante específica na Lei 12.850, né? Especialmente quanto ao seu processamento, que está previsto entre os artigos 3º-A e 7º desta lei. Mas vamos lá, eu antes sempre advirto, né, informo as pessoas que junto com o vídeo eu posto a sinopse daquilo que eu estou falando aqui, e esta sinopse, por escrito, ela pode ser acessada através do link que aparece na parte descritiva aqui do vídeo postado no YouTube. Tá certo, meus amigos? Então, o acordo de colaboração premiada, o Instituto da Colaboração Premiada, eu falo aqui não tudo sobre ele, mas alguns aspectos mais destacados que eu considero aqui particularmente mais relevantes. Como eu dizia, né, o Instituto ele tem como base legal algo do Instituto da Colaboração Premiada ou alguma coisa semelhante a ele, vai aparecer em vários dispositivos da nossa legislação penal. E eu fiz aqui uma ordem mais ou menos cronológica da legislação extravagante em que ele aparece, e depois, inclusive, cito uma passagem dele no próprio Código Penal. Então, vamos lá. Ele aparece no artigo 25, parágrafo 2º, da Lei 7.492, de 1986, que é conhecida como Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Nesse dispositivo do artigo 25, parágrafo 2º, da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lá nós temos um instituto com características de colaboração premiada. Também no artigo 16, parágrafo único, da Lei 8.137, sempre lembrando que a Lei 8.137 é a lei que trata dos crimes contra a ordem tributária e econômica e também contra as relações de consumo. Outra previsão de um instituto com as mesmas características está no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613, de 1998, que é conhecida como Lei da Lavagem de Dinheiro, né? Ou Lei da Lavagem de Capitais. Ainda tem outro instituto nos mesmos moldes, nos artigos 13 e 14 da Lei 9.807, de 1999, que é conhecida como Lei de Proteção às Vítimas e Testemunhas. Também temos ainda algo semelhante à colaboração premiada no artigo 41 da Lei 11.343, de 2006, que é no Brasil conhecida como Lei de Drogas, ou Lei Antidrogas. E também, talvez aqui o principal dos dispositivos, né, porque depois vai acabar informando aí uma série de dinâmicas, especialmente quanto ao processamento, na Lei 12.850, de 2013, no seu artigo 4º, a Lei 12.850 de 2013 é conhecida como Lei das Organizações Criminosas. E nós vamos encontrar ainda algo também que pode ser vertido no mesmo sentido da colaboração premiada, no parágrafo 4º do artigo 159 do próprio Código Penal. Lembrando que o artigo 159 do Código Penal tipifica o crime de extorsão mediante sequestro. Uma observação que eu faço em relação a tudo isso, né, em todo esse emaranhado legislativo,
volume de artigos que prevêem o Instituto da Colaboração Premiada, ou algo parecido com ele, é que atualmente, né, a principal referência da colaboração premiada é aquela que consta na Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, especialmente a questão do processamento do Instituto, que, como eu disse antes, se situa, né, o seu regramento acerca do aspecto procedimental, se situa entre os artigos 3º-A e 7º da Lei 12.850. O Instituto da Colaboração Premiada, discute-se a questão da natureza jurídica dele, né? Mas hoje dá para, com uma certa folga, com uma certa tranquilidade, dá para se dizer que é um negócio jurídico processual, e também um meio de obtenção de prova, porque, de certa maneira, o artigo 4º, né, da lei 12.850, ele declara expressamente essa natureza de meio de prova, especialmente meio de prova do Instituto da Colaboração Premiada. O alcance, né? Quais são, o que pode ser levado a efeito em termos de pacto, né, de benefício para o colaborador premiado, dentro das circunstâncias em que a colaboração premiada seja possível e que surta os efeitos almejados. Então, o que se pode pactuar em termos de benefício, digamos assim, para o colaborador premiado? Se envolver o artigo 25, parágrafo 2º, da Lei 7.492, o artigo 16, parágrafo único da 8.137, o 41 da Lei de Drogas e o parágrafo 4º do 159 do CP, o benefício a ser pactuado será uma minoração de pena. Esses dispositivos prevêem, naquilo que temos ali de parecido, de idêntico à colaboração premiada, prevêem que o Instituto pode ser aproveitado ou negociado a uma minoração de pena do colaborador de 1/3 até 2/3 da sua pena, como efeito a ser depois outorgado na 3ª fase da dosimetria. Então, em relação a estes 4 tipos penais, a colaboração pode deferir ao colaborador uma minoração de pena de 1/3 a 2/3. Quando a colaboração é firmada em torno do crime do artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613, ou com base nesse dispositivo, ou com base nos artigos 13 e 14 da Lei 9.807, essa colaboração premiada ela pode girar em torno de uma minorante ou como causa para perdão judicial, para o juiz deixar de aplicar a pena em desfavor do colaborador. Ou seja, o juiz pode deixar de aplicar a pena ou minorá-la quando a colaboração, repito, se der com base no parágrafo 5º do artigo 1º da 9.613 ou nos artigos 13 e 14 da 9.807. O alcance também pode se dar como minorante e causa para um regime de pena mais brando, ou mesmo para perdão judicial, quando ele for celebrado com base no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613. Então, quando envolver algum crime relacionado à lavagem de dinheiro. Então, nesta hipótese, a celebração pode ser uma minorante e um regime de pena mais brando,
ou mesmo, dependendo das circunstâncias e do proveito, um perdão judicial. E ainda pode também ter o alcance mais amplo de todos, quando celebrado com base no artigo 4º caput e parágrafo 4º da Lei 12.850, na Lei das Organizações Criminosas. Então, quando for celebrado com base neste dispositivo do artigo 4º caput e do seu parágrafo 4º da Lei 12.850, a negociação pode envolver o não oferecimento da denúncia contra o colaborador ou o seu perdão judicial, a não aplicação da pena pelo juiz, ou uma minoração de até 2/3 da pena, ou ainda a substituição da pena privativa de liberdade por alguma pena restritiva de direitos. Tudo isso é possível, né? Essas alternativas são possíveis quando a colaboração premiada ela tiver por base o artigo 4º caput da lei e parágrafo 4º da lei das organizações criminosas. Então, como a gente pode ver, dependendo do dispositivo que dá base a esta colaboração, ela pode ser tratada ou pode ser negociada uma simples minoração de pena, até mesmo o perdão judicial em favor do colaborador, podendo passar também por um regime de pena mais brando, um não oferecimento de denúncia ou uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dentro de todas essas hipóteses que foram aqui elencadas. Eu recomendo, inclusive, para ficar bem visualmente, bem detalhado para todos, que deem uma olhadinha na sinopse por escrito, como eu disse, que é acessada através do link aqui da parte descritiva do vídeo, porque ali está tudo bem colocado, bem visualmente posto, de forma bem clara para quem nos acompanha. Quem são os celebrantes da colaboração premiada? Quem pode celebrar a colaboração premiada? Essa matéria ela está prevista, em princípio, pelo menos como referência básica, no artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas. Então, se for em meio a uma investigação policial, um inquérito policial, quem pode celebrar é o delegado de polícia com o investigado e com o defensor do investigado, ele tem que estar assistido por um defensor. E neste caso, da celebração pelo delegado de polícia, do pacto celebrado pelo delegado de polícia com o investigado e seu defensor, esta colaboração premiada ela tem que ser submetida, antes de homologada, ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, para que ele se manifeste sobre aquele pacto que foi realizado pela autoridade policial diretamente com o investigado e seu defensor. Se a colaboração premiada ela for celebrada em meio a uma investigação do próprio Ministério Público ou em meio a um processo crime já instaurado, então o celebrante será o Ministério Público, não mais o delegado de polícia, ou o Ministério Público, com o investigado ou acusado, se for ainda investigação, investigado, se já tiver processo, acusado, e sempre também com a participação do defensor do investigado ou acusado, conforme o caso. Tá? Então, durante a investigação policial, o titular para essa celebração é o delegado de polícia e o Ministério Público atua como uma espécie de chancelador dessa colaboração premiada ao se manifestar antes da sua homologação. E quando for em meio a uma investigação do próprio Ministério Público ou com o processo crime já instaurado, então o Ministério Público celebra diretamente com o investigado ou o acusado e também com a participação do defensor.
Quais são as possibilidades em termos de objetos de acordo da colaboração premiada? O que pode ser negociado, então? Um perdão judicial, e aí eu peço que se reportem aquilo que já foi dito antes, né? Quando é que ele cabe, quando é que ele é possível, em que leis isso é possível. Pode ser um perdão judicial, o juiz deixar de aplicar a pena. Pode ser um perdão do Ministério Público, que vai acarretar o não oferecimento da denúncia, com base no parágrafo 4º do artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas, da Lei 12.850. Pode ser uma minorante de pena, nos termos também já aqui falados. Pode ser um regime mais brando de pena, o semiaberto ou o aberto, quando este acordo for celebrado com base no artigo 1º, parágrafo 5º da 9.613. E ainda pode ser também, pode envolver uma substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando for celebrado, no caso do artigo 4º também da Lei 12.850 de 2013. Todos esses benefícios, né? Perdão judicial, perdão do Ministério Público, minorante de pena, regime mais brando ou substituição por pena restritiva de direitos vão ser possíveis conforme a base normativa que dá sustentação a esta celebração, né? Como nós falamos aqui no início do vídeo, são várias as leis em que isso é possível. Então, com base da lei, cada lei poderá ter o seu objeto próprio. Basta reverem o vídeo nessa parte, na parte inicial, ou então acompanharem a sinopse que está tudo ali. Com relação ao acordo de colaboração premiada, a sua homologação nos termos do parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850, que eu presumo, né, penso que pode ser utilizado como um vetor para todas as espécies de acordo de colaboração premiada que se celebre, o juiz deve, então, levar em consideração a sua regularidade e a sua legalidade, nos termos do inciso 1 do parágrafo 7º, também a adequação dos benefícios pactuados à respectiva previsão legal, inciso 2 do parágrafo 7º, e esse mesmo inciso 2 vai nos dizer que são nulas as cláusulas do acordo que violem regras ordinárias quanto ao regime inicial de pena, aquelas regras ordinárias lá do artigo 33 do Código Penal, as regras dos regimes, que estão entre os artigos 34 e 36 do Código Penal, e os requisitos de progressão não abrangidos pelo parágrafo 5º do próprio artigo 4º da Lei 12.850. Só para sabermos, né, o parágrafo 5º do artigo 4º, ele diz que se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade e ainda será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Então, estas cláusulas, eventualmente, que violem essas regras, elas são nulas, né, dentro do contexto geral que se deve ter da análise da adequação dos benefícios pactuados à previsão legal. Inciso 2 do parágrafo 7º. O inciso 3 do parágrafo 7º do artigo 4º da 12.850, ele diz também que se deve mensurar a adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos pelos incisos 1 a 5 do caput do mesmo artigo 4º. Então, quais são esses resultados mínimos exigidos lá nos incisos 1 a 5 do caput do artigo 4º? 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles cometidas. 2. A revelação da estrutura hierárquica
e da divisão de tarefas da organização criminosa. 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E ainda a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Então, esses resultados têm que estar adequados à colaboração à vida, né, para que a colaboração possa ser homologada. E ainda a voluntariedade do colaborador, especialmente se ele tiver sido submetido a medidas cautelares. A colaboração premiada, ela tem que ser movida pela voluntariedade do colaborador, segundo o inciso 4 do parágrafo 7º do artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas. Quando o juiz entende que eventualmente não deva homologar o acordo de colaboração premiada, o parágrafo 8º do mesmo artigo 4º diz que o juiz deve devolver o acordo às partes para que faça as adequações entendidas como necessárias. E ainda trato aqui da questão da rescisão do acordo de colaboração premiada, que está prevista nos parágrafos 17 e 18 do artigo 4º da Lei 12.850. É um ponto bastante importante também. Quando é que ocorre a rescisão do acordo de colaboração premiada? Nos termos do parágrafo 17, no caso de omissão dolosa de fatos objetos da colaboração, ou seja, quando o colaborador não contou tudo que deveria ter contado, tudo aquilo que era relevante para se alcançar os resultados possíveis a partir da sua colaboração, ou ainda, aí nos termos do parágrafo 18, quando o colaborador continuar incorrendo na conduta ilícita, né? Então, a continuação da conduta ilícita pelo colaborador também dá ensejo à rescisão do acordo de colaboração premiada homologado. Certo, meus caros? Então, os aspectos mais destacados, mais importantes do Instituto da Colaboração Premiada são esses, na minha opinião, pelo menos, trazidos aqui no vídeo apresentado por nós. Até o próximo vídeo, com mais um tema relevante em torno daquilo que costumamos abordar aqui no nosso canal. Um abraço a todos.